pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Vadcast. Sim, nós voltamos, o seu podcast jurídico está de volta. Eu sou o José. E eu sou o Davi. E estamos aqui hoje com o Enio. Você gostaria de se apresentar ao pessoal que está assistindo? Então, pessoal, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao convite de vocês, Muito parabenizar o Vadcast e toda a equipe que compõe pela iniciativa maravilhosa que é este projeto, que traz a todos os estudantes de direito, que traz aqueles que desejam fazer direito um dia, aos futuros advogados e profissionais do direito, nessa ampla margem de possibilidades que nós temos, né? Porque cada um que vem aqui agrega uma experiência diferente, ímpar, né? Porque cada um traz uma história e que muito provavelmente muitos de vocês irão enfrentar um dia. Então, meu nome é Enio Aragão, eu sou advogado, eu atuo na cidade de Parnaíba e região litorânea. Eu tenho especialidade em Direito Constitucional, fui ex-assessor de magistrado, sou ex-assessor de magistrado e trabalhei pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí por 5 anos e hoje laboro aí em causas diversas. Eu costumo dizer que sou generalista e que trabalho com resolução de conflitos em geral. Bem legal, viu? E aproveitando aqui, você disse que você fez bastante coisa, foi assessor e tudo. Você sempre pensou em seguir na área do direito ou foi algo que surgiu de última hora? Como é que foi? Eu pensava em ser enfermeiro. Enfermeiro? Na minha juventude eu pensava em ser enfermeiro porque na minha época, né, de colégio, tínhamos poucas opções aqui em Parnaíba. Era o curso de Direito, que era bastante concorrido, né? Tinha enfermagem, tinha odonto e outras poucas opções. E eu achava interessante a questão de ajudar as pessoas e tal, a área de saúde. Mas com o tempo, com conversas com amigos, com a vida mesmo me conduziu ao curso de Direito da FAP, que é a antiga Nassau, hoje. Só que eu fiz apenas um semestre lá, porque era uma faculdade particular, privada, tinha que pagar, não tinha condições de pagar, consegui fazer apenas um semestre. Voltei aos estudos, né, de cursinho pré-vestibular, passei 2 anos estudando, não passei na primeira oportunidade, tentei na segunda, passei na segunda, já para a Universidade Estadual do Piauí, né, onde já adulto me formei por lá em 2013, né, e hoje estamos aqui. Rapaz, então quer dizer que você passou 2 anos tentando e você só experimentou um pouquinho do curso lá na FAP, né? Foi o que eu precisava para poder... Pra gostar do curso, se apaixonar? Para se apaixonar. Foi quando nós tivemos acesso às matérias propedêuticas. Eu sempre gostei muito de filosofia, de sociologia, essas matérias existencialistas, né? E me atraiu, me apaixonei, de verdade. E isso porque eu sempre escuto muita gente falando que o começo do curso de Direito tem muita gente que não gosta, acha muito sem graça. Muito ódio. Então, mas ele pegou logo, né? Olha, na verdade, hoje, se fizermos aqui uma ponte, né, no tempo, se eu soubesse o que eu fosse viver hoje como advogado, eu teria enfatizado muito mais no estudo das matérias propedêuticas. Porque são essas matérias que vão diferenciar o advogado bom do advogado médio. Por quê? Porque nós, enquanto advogados, trabalhamos com argumentação jurídica, né? Trabalhamos com teses, nós desenvolvemos pensamentos, nós desenvolvemos raciocínios que elevam o debate jurídico. Sim. Eu gosto de dizer, eu gosto de pensar também que as teses pacificadas no Supremo Tribunal Federal, no STJ, elas só são porque algum advogado interpelou alguma ação, questionou algum problema jurídico que estava estratificado e que trouxe uma nova ideia para o Supremo Tribunal Federal e que, a partir de então, da sua ideia, mudou toda a ordem jurídica. Mas só é possível um advogado fazer isso se ele tiver um arcabouço teórico muito forte, né, baseado na filosofia jurídica, na filosofia em geral, na sociologia, se tiver bastante conhecimento da história da civilização, né, para poder ter uma ideia de como argumentar e visualizar alguma coisa mais ao longe.
Entendi. Então quer dizer que essa base, que muita gente acha meio chata para São as você... mais subestimadas. Então, é realmente primordial ter uma ótima base, né? Fundada bastante em filosofia, história. Exatamente. Na verdade, as matérias de direito, propriamente dito, direito penal, direito civil, é apenas a ponta do iceberg. Né? É o que todo mundo sabe, é o que todo mundo faz. Né? É o que você tem a obrigação de fazer, de saber. Sim. Você tem a obrigação de saber a lei, né? O direito que está ali já desenhado na letra da lei. Agora, como é que você faz para aplicar? Né? Como é que eu humanizo a letra fria da lei? Eu preciso de mais recursos intelectuais. Compreender a fonte material, né? Compreender a fonte material. Por que que a lei é daquele jeito? Eu sei que ninguém lê, né, no Vai de Meco, lá a exposição de motivos do Código Penal, por exemplo, do Código Civil. Está lá a exposição de motivos, mas ninguém lê. Lá é uma fonte riquíssima de informações sobre o porquê a lei é o que é. Entendeu? E se você não sabe, você se distancia muito da causa do seu cliente, por exemplo. Ou, enquanto advogado, o juiz se distancia muito das pessoas, da humanização, se ele conhece só a letra da lei. Ou o que o Supremo está dizendo que é para ser feito. Entendeu? Então, essas matérias não negligenciem. É muito importante. E eu vejo muito isso também nos fatos mais pequenos do dia a dia no escritório. Por exemplo, toda pessoa que eu recebo na minha poltrona de frente para mim, ela traz um problema particular. Normalmente elas choram, elas têm no advogado não só uma pessoa que conhece a lei, mas alguém que vai abraçar o problema dela e vai trazer uma solução. Encontrar um ser humano do outro lado, né? Não uma máquina. Se você só sabe direito penal, direito civil, você não vai ter a capacidade de oferecer algo a mais para essa pessoa. Porque ela não procura só a resolução do conflito dela. Ela procura alguém que lhe ampare. Um tratamento humano, né? Um tratamento humano. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que realmente matou, que realmente estuprou, que realmente roubou, ela não quer que você absolva ela. Ela não quer só isso. Porque ela sabe que vai ser condenada porque ela cometeu. Muitas vezes ela confessa, às vezes não tem como dizer que não fez. Sim, só tem como ela procura diminuir a pena, enfim. Ela procura alguém que vai ajudar a afastar todo o peso do Estado em cima dela. Que vai pelo menos dirimir, que vai amortizar, amortecer esse peso todo. E repito, só conhecendo a letra fria da lei, decorando jurisprudência, você não vai conseguir oferecer esse serviço. Interessante. O pai falou bonito, até me emocionei. Entendi. Você também disse que... Mas depois você entrou no direito. Você disse que é uma generalista e tudo, mas a área que você mais gosta é criminal? A área predominante é criminal e direito de família. Normalmente o criminal que eu recebo, ela tem alguma relação com o direito de família, porque, por exemplo, violência doméstica, estupro de vulnerável. Então, são áreas afins, né, que se interrelacionam. O direito, na verdade, ele é um só, né, por questão de facilitar, né, o entendimento, o estudo, tal, a gente segmenta. Mas eles são interligados, como eu não posso abrir mão do conhecimento do direito constitucional, né, numa matéria penal possível. Eu tenho que conhecer direito constitucional. Inclusive, eu indico a todo profissional de direito a primeiro fazer uma especialização em direito constitucional. Carta magna, né? A carta magna, né? É de lá que deriva tudo, então realmente tem que especializar dentro, faz sentido. Depois você, com o tempo, né, você vai experimentando uma coisa ou outra dentro do direito, com a dinâmica da vida, né, vai te apresentando determinadas circunstâncias e você vai vendo que você tem mais aptidão ou não. Né. Eu digo que sou generalista porque eu não abro mão assim, de atuar em várias áreas, né, áreas que eu tenho aptidão. Os meus 5 anos no Tribunal de Justiça, fui colocado em várias únicas. Isso quer dizer que eu tinha que trabalhar com todas as matérias do direito, certo? Então, eu trabalhei com infância e juventude, direito penal, direito de família, contratos,
relações fundiárias. Então tive uma intimidade com a generalidade. Eu tenho facilidade de estudar isso, né, de vivenciar isso. É um pouco mais difícil porque você sempre tem que estar se aprofundando mais, perdendo mais tempo estudando determinados casos, porque você não tem aquela única área que você já explorou exaustivamente. Sim. Aproveitando essa ideia, como é que você enxerga a ótica de muitos advogados que focam somente uma área e defendem que esse é o ideal? Cada um procura o que acha que é melhor para si, né? Mas eu não me sinto à vontade de me segmentar em uma única área porque eu gosto de ter acesso a uma abrangência maior. Sim. Tá? E, assim, é bom, é confortável você ser especialista em uma única área, mas você perde várias outras oportunidades também, né? O sucesso ele não está atrelado ao volume que você vai ter porque você é especialista em uma área. O sucesso está no resultado que você traz naquilo que você se propõe a fazer. Se você se propõe a trabalhar direito civil, penal, direito de família e trouxer resultados para os seus clientes, isso é sucesso, né? Seu nome vai ser levado. Não vejo problema nenhum você ser generalista ou ser especialista. Entendi. Então, beleza. Agora, vamos lá. Quando você estava na faculdade, tinha alguma matéria que você olhava e dizia, essa é mais legal? Direito Tinha penal. alguma? Era penal mesmo, né? E uma que você não gostava? Eu não gostava, direito do trabalho. Não gostava de direito do trabalho? Nem direito previdenciário. Opa. Exaustivo, né? Exaustivo, é muito técnico, né? Pouca emoção. E a gente não estuda tem porque a gente- adrenalina, né? Não tem. Assim, o debate, por exemplo, o debate no direito civil, uma ação de reparação de danos, de direito médico, por exemplo, é muito interessante. Porque um detalhe que eu gostaria de dizer sobre a advocacia é sobre a atuação jurídica propriamente dita, especialmente no contencioso. O contencioso é quando já está no judicial, no procedimento judicializado. Para você se desenvolver profissionalmente bem, né, em uma audiência, por exemplo, não basta você conhecer a lei e a jurisprudência. Você tem que saber em que momento falar, como falar. Não é só o elemento técnico de direito que vai te proporcionar a garantia de ter um resultado positivo no processo. Você tem que ter estratégia. E estratégia jurídica, a universidade ela não te ensina isso. Só a vida prática. Imagino. Aqui a gente aprende desde cedo, uma das introdutórias, que a gente tem que exercitar oratória e afins, justamente para isso, mas a experiência prática... Chega nem perto. não tem como. Realmente não tem como. E como é que foi depois que você saiu do curso de Direito? Você já foi focando em outra coisa? Como é que Na foi? minha época, nós tínhamos, assim, a nossa turma, a nossa geração ali do curso de Direito, pairava na nossa turma a ideia de que a melhor alternativa para o estudante de Direito, para o egresso da Faculdade de Direito, seria concurso público. Sim. E a gente abraçava aquilo dali de forma quase cega, né, e pensava em fazer concurso público. E não focava na possibilidade de advogado. Certo? Tanto é que da minha turma, da minha geração, muitos hoje são concursados em várias áreas aí. São delegados, promotores, assessores. Mas eu saí para advogar porque eu não me preparei na época da faculdade para concurso público e saí direto para a advocacia. E não foi bom, porque para o recém-chegado, né, à advocacia, a vida realmente não é fácil, porque ninguém te conhece, e especialmente quando você não tem parentes, nem aderentes, não tem pai com escritório, então você começa do zero mesmo e vai contando com os amigos, né? Porque a lógica é assim, ó, você precisa ter um nome para conseguir clientes. Você consegue clientes com o nome. Pois é, aí fica paradoxal, né? Pois é. Aí eu contei com a ajuda de alguns amigos, né, para trabalhar em conjunto, né, em sociedade, em parcerias, não sociedade, em parcerias. Só que mesmo assim era difícil, porque na nossa época tinha também pairava na sociedade uma ideia de que advogado só ganhava dinheiro depois da causa terminada. Isso se ganhasse, né? Então, advogado às vezes trabalhava e não levava, não era remunerado. Hoje está muito diferente isso. Hoje a sociedade já aceita e a própria advocacia já entende que tem que precificar seus honorários, porque quem trabalha tem que receber
Porque você demanda um esforço muito grande. Sim, direito é uma profissão de meio também, não tem como você garantir um resultado. Exatamente. Então, aí acaba ficando sem comer. Só que na época, isso era difícil. Isso acontecia até no criminal também. Não, no criminal era diferente. Se aproxima do que é hoje. Sim. Só que, para mim, atuar no criminal na minha época era muito mais difícil ainda. Porque as pessoas confiavam em quem já tinha um know-how. Sim, né? claro. Sim, Senão o cara vai querer o melhor. Então, ninguém Exatamente. tá começando... E como eu me dei mal, né, digamos assim, no começo, foi já no primeiro semestre de 2014, eu resolvi aceitar um convite para ir assessorar um juiz. Com que eu trabalhei como estagiário na época do estágio no Tribunal de Justiça. Aí senti bem, numa zona de conforto ali, né, remuneração certa, férias, 13º. É uma segurança boa, é uma segurança Exatamente. muito boa. Só, né, que passei 5 anos como assessor, fui para Joaquim Pires, assessor lá. Depois vim para Luiz Correia, passei mais 3 anos aqui, na comarca de Luiz Correia. E quando o juiz que eu trabalhava encerrou essas atividades, eu voltei para a advocacia. Só que quando eu voltei para a advocacia, já em 2020, né, recentemente, eu já voltei com outra perspectiva, já com a ideia de que queria realmente advogar. Já fui criando laços de amizade com advogados, né? Sempre respeitei todo mundo como deveria ser, né? E acabei criando uns laços de afeto, né, no trabalho. E quando eu saí, muitas pessoas me estenderam a mão para poder trabalhar em parcerias. E eu não senti dificuldades dessa vez nesse retorno. Porque de imediato já tive oportunidades. Sim. Né? Porque direito, trabalhar com advocacia, você tem que ter contatos. Isso é muito importante. O direito para o advogado é basicamente network. Nós temos uma dificuldade, né, bem peculiar na advocacia. Nós temos uma limitação muito grande para fazer publicidade. Sim. Nós não podemos apresentar uma sentença favorável. Olha aqui, ganhei. Ganhei, ó. Sou muito bom nessa Gente, eu ganhei, viu? Eu ganhei aqui, ó. Quem quiser. Quem quiser, ó, sou bom, tá vendo meus resultados? Aqui é um alvará de soltura. Acabei de soltar um preso. Né? Não podemos fazer isso. É proibido pelo Código de Ética e Disciplina. Então, como é que nós podemos fazer para poder divulgar o nosso nome? Primeiro, fazer um bom trabalho e as pessoas divulgam de boca a boca. Fazer apresentações de conteúdo jurídico sem chamar o cliente, mas apresentando informações, mostrando que você tem Teve conhecimento. um crescimento muito grande, não foi com a pandemia? Que teve demais. Né? Todo mundo teve que se reinventar. A pandemia realmente foi assim. Criaram-se os escritórios virtuais. Né? Muita gente deixou de ter escritório físico e passou a ter só o escritório virtual. As audiências passaram a ser virtuais também, o que veio para ficar, o que hoje é. De forma mista, né? Quem quiser vai lá para fora, mas se quiser ficar no seu escritório. Porque uma nova opção foi realmente muito bom. E agiliza muito, né? Agiliza demais. Eu não opto por ir à audiência no fórum. Muito raramente eu faço isso. Só quando é caso criminal e que demanda uma sensibilidade maior, tenho que estar lá. Mas normalmente, as siglas, por exemplo, o direito de família, é melhor colocar os clientes lá no escritório, num local confortável, e evitar o contato direto com a outra parte, para evitar animosidade, e assim você consegue direcionar melhor para uma resolução pacífica do conflito. E, para ficar melhor ainda, você, enquanto espera lá a audiência 1 ou 2 horas para começar, você vai fazendo outras coisas. E otimiza. É verdade. Falando nisso, aproveitando que a gente está falando da pandemia, como é que foi a pandemia para você no ramo do trabalho? Foi fácil para você se reinventar desse jeito, sentir uma dificuldade? Como é que foi? Olha, eu já entrei na advocacia dentro da pandemia. 2020, então, não foi? Foi, 2020. Então, eu não posso te dizer se foi difícil, ruim, né? Porque eu já entrei me adaptando ao processo. Né? Eu não tenho do que reclamar. O meu processo foi bastante suave de ingresso. Hoje eu posso dizer que eu vivo exclusivamente da advocacia, não tenho problemas com ninguém, nem com nada. A advocacia hoje eu tenho orgulho de dizer que trabalho só advogado. Massa, viu? Massa mesmo. Dessa virada, né? Porque no começo tu disse que não queria. Pois é, na verdade, quando nós somos jovens, né, assim, adolescentes, a gente tem idealizações, a gente
quer salvar o mundo, né? E eu pensava que a forma mais fácil de ajudar as pessoas ali era estar diretamente no hospital, Com a mão na massa. com a mão na massa. Só que hoje, né, eu vejo que a área do direito, ela assim, é Também salva importantíssima. pessoas. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever o que é a nossa área. Eu falo a nossa área porque nós temos os juízes, promotores, defensores, sim, advogados, todos somos colegas dentro desse mesmo universo, né, jurídico. E a nossa atividade ela é indispensável para a administração da justiça, né, como diz a Constituição. Você ajuda a trazer paz, pacificação para a sociedade. Não fosse o nosso trabalho, ou seja, a garantia de direitos, a sociedade seria um caos. Né? Qualquer pessoa seria presa a qualquer tempo. Qualquer pessoa tomaria o bem do outro a qualquer tempo, sem precisar justificar, sem precisar responder por isso. Sem direito à voz, né? Sem direito à voz. Pessoas seriam estupradas, seriam colocadas em cárceres privados, violência doméstica. Tudo isso, se não fosse as profissões de direito, né? As carreiras jurídicas, não teriam como ter um controle. O direito aí pra manter a ordem. E, rapaz, espero que não esteja pegando esse barulho, porque como foi trabalhar como assessor? Olha, trabalhar como assessor foi importantíssimo no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Por quê? Pude vislumbrar, como as pessoas falam, né, o outro lado do balcão. Saber como funciona a mente dos servidores, do próprio magistrado. Quebrei um pouco daquele medo que nós temos das autoridades, né, do Ministério Público, do juiz. Pude perceber, né, apesar de parecer assim, estranho dizer isso, mas pude perceber que eles são humanos. Só tem humanos, realmente. É difícil perceber, mas... A imagem que a gente tem deles é outra, né, que é vendida, entre aspas, né? Sim, a gente pensa que eles são autoridades intocáveis e inatingíveis, né? Inacessíveis, na verdade. Sim. E muito pelo contrário, são pessoas que se preocupam com as pessoas, né? Só que eles têm que manter um certo distanciamento pela própria natureza da profissão. Qualquer coisa pode configurar aí uma situação de impedimento para eles. Então, até o ciclo de amizades deles são mais limitados. Tem que ser. A própria lei diz, na verdade. Né? No local onde eles judicam, né? Eles têm que ter um certo comedimento nas relações sociais. Então, conheci, né, esse lado do balcão. Né? Pude ver também como o próprio tribunal funciona, a situação do abarrotamento processual. Pude entender mais o lado dos servidores públicos que trabalham muitas vezes em situação de precariedade, falta computadores às vezes, manutenção, ainda mais no interior do estado, onde é mais difícil o acesso deles com o próprio tribunal. Há um déficit de orçamento às vezes, né? Servidor público realmente, quase que o O foco é público quase tudo na capital, precário, né? Nas cidades maiores. Né? Parnaíba, por exemplo, hoje vive um problema muito grande de abarrotamento processual nas varas criminais. A primeira vara criminal de Parnaíba, ela reúne ali as atribuições para o Tribunal do Júri, para a violência doméstica, para a execução penal e o residual. Ela Sim. divide com a segunda vara criminal para um juiz só, uma juíza no caso. Então, é muita coisa. E são coisas que não se dão ao luxo de esperar. Esperar a ordem cronológica dos processos. São coisas urgentes que urgentes acabam que não tem sendo como urgentes, né? Porque não pega no tempo que deveria, demora demais. Exato. Isso aí, como é um grau humano um pouco maior, né? Tribunal do Júri, como você disse, geralmente quando demora tem aquela sensação na sociedade de injustiça, né? Às vezes alguns clientes meus perguntam: como é que está a situação do meu processo, doutor? Eu falo: olha, o processo está concluído há 2 meses. Mas a tudo isso eu digo: não, está ótimo. 2 meses está ótimo. Né? Comparado ao que é, na verdade, que a gente na prática vê, as coisas demoram mesmo. Mas é porque, isso eu percebo depois que estive lá, que é humanamente possível dar conta de determinados... Tudo, né? A demanda é gigante. Então tem que esperar mesmo, ter paciência. Pois Agora, é claro mas... que a gente, como advogado, tem que cobrar
cobrar o Tribunal de Justiça a gestão para que otimize, que invista, que, por exemplo, crie uma segunda vara para poder distribuir esses processos. É o que eu ia dizer, já que a demanda é muito grande, era para ser criado, ter mais juízes para atender mais, realmente é um jeito, mas não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Alegam falta de recursos para isso, não sei, mas é normalmente o que alegam. E a sociedade tem que esperar enquanto isso. Né? Fazer o quê? Saindo de lá, hoje, do lado de cada balcão, como é que eu faço agora? Eu tenho uma empatia maior, né, do que deveria ter, independente de ter tido a experiência ou não, mas hoje eu consigo ter essa empatia de ter uma certa paciência e uma boa relação com os servidores e com os juízes. Consigo conversar de igual para igual com o juiz, embora pareça estranho, repito, dizer isso, as pessoas têm que entender que o juiz ele está em paridade hierárquica com o advogado, com o promotor. Sim. Não existe essa subordinação do advogado com as autoridades públicas. O advogado ele está em pé de igualdade com eles na relação processual, jurídico-processual. Até porque todos eles vão estar tratando a matéria do direito, né? Sim. Na verdade, o advogado, os advogados, em regra, eles é quem são os atores principais ali. Pois é, já falaram que sem advogado não teria o direito. Falaram que isso. O direito ele seria abusivo, Sim. na verdade. Porque assisti um filme, eu indico esse filme para vocês, Diga aí. O Poder e a Lei. E existe um trecho em que o advogado principal ele fala o seguinte pro cenário lá do Tribunal do Júri que ele estava fazendo. Que ele disse: eu, enquanto advogado, sou um que estará ao lado do meu cliente quando todo o poder do Estado estiver querendo esmagá-lo. Né? Só resta o advogado para defendê-lo naquele momento. E digo mais, acrescento. Hoje, no âmbito criminal, não só o Estado por si só vem com aquele peso todo para o réu, né, tentando condenar o encarcerado a qualquer custo, mas a própria sociedade hoje, né, com a mídia negativa, condena o réu. Antes mesmo da sentença penal. Aproveitando esse tema, o que acontece com frequência, né? Quando a polícia ela começa a fazer o papel de investigação e a mídia toma para si certas informações e ou engrandece ou fornece em parte, isso prejudica muito, né? Prejudica. Inclusive hoje, se não me engano, com o pacote anticrime, existe a vedação de você divulgar os nomes e a identidade visual do réu antes da sentença penal condenatória. É claro que isso não acontece. Isso não é. Já escutou alguns convidados dizendo que tem casos que tiram foto, querem tirar foto do cara que está saindo do camburão, eles têm que cobrir como dá, porque senão. E tem um caso assim, muito peculiar também, do pessoal que é denunciado por estupro, que às vezes o cara é inocente, sabe? Sim. O cara é inocente, vai preso, e lá a cultura, né? Abusado, sim. É que a pessoa que é acusada de estupro é abusada nas cadeias. Agora tu imagina um cara desse que é inocente. E além do dano físico que ele recebe, psicológico. Porque o cara que é acusado assim já perdeu o trabalho. É o que eu ia dizer. O dano físico e psicológico por ser estuprado e o dano psicológico, porque, cara, a sociedade todinha vai cair em cima. Por mais que seja provado que ele é inocente, o dano já tá lá. É indelével, digamos assim, não se apaga o estereótipo do criminoso. Pois é. Tem um filme muito bom que trata exatamente disso aí, da Hunter. Não sei se você já viu. Que era de um cara que tinha sido acusado de estupro. Foi provado que ele era totalmente inocente dentro do caso, ele era professor. E no final do filme, ele quase leva uma flechada, mesmo já tendo sido comprovado que ele é inocente. Só uma metáfora de que vai ser sempre caçado e nunca vai acabar, mesmo ele tendo a sociedade sido ela provado. quer punir. Não importa quem, ela quer punir, ela quer alguém para punir. Então, tem casos e casos que a gente pode citar aqui. Casos de lixamentos, né, na rua. O Estado, as pessoas tomam o poder do Estado agora de... porque só o Estado tem direito de punir, mas a pessoa realmente tem justamente para poder tirar a animosidade da sociedade. Né? Imagina só se fosse livre. Se você... Já é assim com o Estado.
regrando certas coisas. Imagina. A gente tem um caso aqui que eu acho que você vai achar muito interessante. Manda bala, Davi. Resumindo, né, o caso, acho que o pessoal já deve saber pela magnitude que ele tomou, mas Eu sabia? Falei. referente a um rapaz jovem que estava no vestuário masculino, passou 15 minutos aproximadamente lá dentro, entrou uma criança de sexo feminino e passou entre 3 e 5 minutos lá, e só tinha eles dois. A criança saiu, a mãe percebeu uma certa instabilidade emocional da criança e indiciou o cara de estupro. Uma síntese bem... Certo. é isso. É, Só terminar agora. E como a gente estava falando antes, né, de que o papel da polícia seria só apresentar os fatos e não já sair incriminando o sujeito, né, sem ter nenhuma prova, e a mídia também fazer esse papel, a delegada, no meio da entrevista, ela citou com essas palavras: no mínimo, houve importunação sexual. Sem prova nenhuma de poder comprovar que houve a situação, a delegada vem e já lança uma acusação, quase que intimando o cara, e vai pra mídia já com o rosto dele, o nome, idade. Só faltou o endereço pro pessoal linchar ele. Sim, eu cheguei a ver essa reportagem e fiz todas essas considerações comigo mesmo. Primeiro porque nas manchetes está estampada a cara do indivíduo. Tá errado. Imaginemos que esse indivíduo seja Inocente. Meu amigo, se ele trafegar na rua, em qualquer lugar, no local onde as pessoas o reconheçam, é muito possível que esse homem venha a ser deixado. Muito mesmo. Daí o problema de você divulgar. Né? Segundo, a delegada ela expôs o caso na rede social, né? nas mídias. Não pode. Né? Isso é um caso que deve tramitar em segredo de justiça. Sim. Né? Ela falar que é mínima importunação sexual, sim, pode ser. Inclusive a jurisprudência, ela disse que quando a pessoa é menor de 14 anos, a importunação sexual ela é estupro de vulnerável também. Né? Então, independente disso, se ele vir a ser considerado culpado, que deve ser visto através de todo um procedimento legal, com devido processo legal, um contraditório, e no caso desse que tem menor, uma criança, existe ainda uma peculiaridade, que essa criança ela deverá, pelo menos deveria, ser ouvida por procedimento especial, para que ela, através de uma equipe multidisciplinar, ela repita o que aconteceu, para poder ter alguma margem de certeza. Sim. Se houver uma margem de dúvida, né, pelo princípio do indúbio pro réu, ele deveria ser absolvido. A gente estava conversando sobre isso de bater muito nessa técnica, até porque eu acho que, por exemplo, se a mãe perceber qualquer coisa diferente, é que a filha dela, é meio natural que ela realmente fique com muita raiva e, acima de tudo, queira que ele seja incriminado. Então, precisa de alguém de fora, um profissional, que consiga conversar com essa criança para chegar numa verdade, porque é muito difícil a mãe alcançar isso, porque ela sempre vai tender, certo? Acreditar que mexeram com a filha dela e afins, o que é normal, mas... Nesse caso aí, é importante esperar que o procedimento investigativo seja concluído. Sim. Que deva ser feito, né, o depoimento especial, como diz, né, deve ser feito. E pelas informações que nós temos, né, muito rasas, eu acredito que só o que nós temos hoje não é capaz de incriminar. Aí isso aí, né, dentro da sociedade em si, o cara já está sendo acusado de ser estuprador e quase condenado já, né? E por toda essa quebra dos procedimentos que a polícia fez, pode acontecer de o cara ser inocentado pelos erros da polícia, né? Pode haver anulidade, né? Sim. Aí quando acontece isso, a culpa vai sempre pro advogado, né? E da injustiça que não acontece. Pois é, o advogado é apenas um garantidor. Pois é. Está lá na lei, ele diz, olha, você vai colocar aqui o procedimento e a lei. Você vai tentar encaixar. Não encaixou, está errado. Né? Se o procedimento não encaixou com aquilo que a lei prevê, está errado. Se está errado, tem que ser anulado. Né? Não é de culpa do advogado. O advogado apenas apontou o dedo para o erro. Pois é, isso é um problema muito grande, porque, por exemplo, obviamente por causa do princípio do indúbio pro réu, ele tem que considerar ele como inocente para provar que ele é culpado, correto? E se ocorrer essa nulidade por causa de tudo que já ocorreu, é um problema muito grande para a justiça, ao meu ver, porque vai que ele realmente é culpado. Sim. E o processo morre por causa desses problemas externos.
Por isso é importante de cada Mas órgão fazer a se sua parte, seguisse né? tudo certinho, ele poderia ser incriminado, certo? Se ele realmente cometeu o crime, e cumprir a pena dele. Nesse caso, ele talvez seja, sim, o autor desse crime, só que ele não seja nem punido por causa desses problemas externos. Ou seja, é um problema muito grande. Pela falha do Estado Sim. em tentar resolver uma coisa de forma abrupta, né? De forma passional. O Estado ele não tem emoção, o Estado ele não tem parcialidade. O Estado ele aplica uma técnica de investigação e ele deve buscar a verdade, não buscar a condenação. Ele tem que buscar a verdade, só busca a verdade quando ele é imparcial, quando ele atinge um fim sem olhar a identidade das pessoas, sem querer, sem já ter anteriormente um juízo formado, né, e buscar através desse juízo tentar encaixar um procedimento dentro desse juízo que ele já formou. Não pode. Né? Primeiro você tem o procedimento, depois forma o juízo. Você não pode inverter as coisas. Pois é, mas uma coisa que eu sempre gosto de refletir sobre, você não acha que isso é o que mais acontece? Você realmente acaba não sendo imparcial, a imparcialidade é algo muito distante de se alcançar em muitos casos, principalmente nesses casos que dividem tanta opinião, que são tão polêmicos. Nos últimos 5 anos nós temos tido uma avalanche de ideias de natureza punitivista, né? De pessoas com viés de justiceiros, né? Querem pôr o próprio entendimento de justiça para a sociedade. E esse entendimento de justiça particular que cada um tem, normalmente ele vem agregado aí violência, né? Passionalidade. E quando nós temos esse tipo de entendimento negativo, né, deturpado, você acaba violando o direito. Regredindo no tempo, né? É, quem já passou essa fase. Tá fazendo história de direito e tá dando uma olhada nisso. Pois é. Até porque dentro desse caso ainda, é cheio de pequenas controvérsias, até porque a própria delegada fala que o cara tem um histórico positivo de nunca ter cometido nenhum crime, sou uma pessoa, como ela diz, excepcional, fora da justiça, mas ela, ao mesmo tempo, ela lança esse argumento de que ele cometeu o crime, sendo que no caso, por ser um menor, provavelmente vai estar atrelado a uma parafilia, e a parafilia não é uma coisa que acontece no momento, é uma coisa que é construída desde a infância. Sim. Hoje é um trauma, enfim. E, assim, outra questão nós poderíamos discutir aqui é sobre a prisão dele. Será que seria, nossa pergunta, será que seria admissível e desejável a prisão dele nesse momento? Porque a regra no processo penal brasileiro é que a prisão é apenas após o trânsito julgado de sentença penal condenatória, etc. Para que uma pessoa réu venha a ser preso antes desse momento... que, se não me engano, causa abandono das provas e afins. Exato. No caso dele, pelo que nós temos informações, ele não preenche nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele não demonstrou ser perigoso, tanto é que ele tem uma vida pregressa favorável, tem endereço fixo, né? Se apresentou com advogado. Tem tudo. Tem tudo. E se ele for preso, como a gente já bateu essa tecla antes, é capaz que ele acabe sofrendo algum mal lá dentro que possa ser injusto, por ele não ter cometido nada. Na verdade, ele já está sofrendo de alguns males. O primeiro é a estigmatização do estuprador. O segundo, que ele está preso. Ele se conta preso no momento? Ele está preso. Ele se entregou, se não me engano, ontem. Ele já está preso e lá ele vai ser submetido a sabe-se lá o que, né? Pois é. O risco que uma pessoa que é indicada como estuprador corre é maior do que qualquer pessoa. Até porque mesmo que ele seja estuprador ou não e esteja lá dentro, de qualquer forma não era para ele sofrer nada disso lá dentro. Sim. É só para ele ter o direito à liberdade dele lá privado, mas nada além disso. O Estado tem o dever de garantir a segurança dele. Todo o resto de direitos ele ainda tem. Mas... né? Na verdade, a única coisa que foi restringido foi a liberdade. Pois é. Ele de ir e vir. E do jeito que é capaz de jogar ele na pior cela, entre aspas, né? Não dá água, não dá nada. O pessoal realmente... fazer o terrorismo psicológico. Sim. Dizendo, olha, se tu te comportar, se tu não confessar, vou te colocar na sala com os presos. Tá? Então, eu não posso imaginar o sofrimento que esse indivíduo está passando nesse momento.
sendo ele culpado. Pois é. E essa questão de sendo ele culpado, não, mesmo que ele seja culpado, nós temos que trabalhar para que a nossa sociedade evolua. Sim. Nós temos que trabalhar a humanização dos presos. Nós não temos pena de morte nem pena perpétua. Essas pessoas todas irão voltar para a Não sociedade. tem mais tortura também. Isso. Não temos mais Nossa, penas degradantes e O cruéis. professor de direito penal sempre bate na tecla de que o réu ele é um ser humano, o criminoso é um ser humano. Você tem que tratar ele assim, entendeu? Você não pode tratar ele como um animal. O nosso dever é trazê-lo de volta socializado ou ressocializado. Pois é. O Davi, quer ir para as perguntinhas lá? Não, tem outro tema ainda que eu digo. Não, mexe a mão aí. Aproveitando esse ponto do cárcere, né? Teve a decisão recente do STF com relação a não haver mais para indivíduos, num contexto geral, de ensino superior, de serem beneficiados com um presídio privilegiado, né? Prisão especial. Isso. Teve o julgamento da DPF, né? Se não me engano, 334, uma coisa assim. O STF, o Procurador-Geral da República ingressou com ação contra o artigo, inciso 7 do artigo 295, se não me engano, do Código de Processo Penal. É bom. Nesse tema aí, existem lá, se não me engano, 11 situações de 11 profissões de indivíduos que mereciam estar em uma cela especial em caso de prisão preventiva, não em caso de condenação. Se for preso preventivamente, deveriam ser colocados em uma cela especial, separados dos presos comuns. Dentre eles, está lá no inciso 6º, 7º, as pessoas com diplomas em qualquer universidade. Certo? Questionou-se apenas esse dispositivo. Tá? As celas especiais, os tratamentos especiais continuam para determinadas categorias, entre eles magistrados, pessoas que participaram de tribunal do júri, Ministério Público, advogado, esses dois últimos está previsto nas suas leis próprias. Sim. Agora, qual é o fundamento que o PGR utilizou para poder questionar? Na verdade, para poder justificar essa alteração? Para justificar essa alteração, eles argumentaram o princípio da isonomia. Por que diferenciar uma pessoa simplesmente porque tem ensino superior daquelas que não têm? O que essa pessoa tem de especial na sua vida, na sua formação, para poder não estar junto das pessoas comuns? Né? A sua profissão, ela traz algum risco especial para ela, específico? Que ela não possa estar no meio dos outros? Muitas vezes não. Não, na maioria das vezes não. E nas poucas vezes, são aquelas que está estão previstas nas Pois é, legislações, exatamente. entendeu? E no caso, por unanimidade, o Supremo Tribunal declarou que aquele dispositivo, né, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal. Por que foi uma DPF? Porque essa lei era de 1940, anterior à Constituição Federal. Se fosse posterior, seria uma ação declaratória de constitucionalidade. E seria declarada inconstitucional, mas ela foi apenas declarada não recepcionada pela Constituição. Sim. Ou seja, agora todo mundo que tem nível superior, que não esteja dentro daqueles outros incisos, né, nos outros casos previstos em lei, tem que sim ficar misturado com o pessoal para poder diminuir dentro da nossa sociedade o que já temos muito, que é a desigualdade social, né, e a discriminação pela desigualdade social. Porque o que é alegado? Inclusive o relator, que era o Alexandre de Moraes, disse que essas pessoas com diploma em nível superior já são privilegiadas por si só, por terem vivenciado o nível superior. Né? Inclusive elas deveriam ter mais responsabilidade. Exatamente, esse é um ponto que eu acho muito importante. Já que elas têm esse nível superior e tem em teoria, muita teoria, tem um grau maior de inteligência e discernimento, elas realmente deveriam tomar uma punição, entre aspas, maior do que as pessoas que não têm. Faz todo sentido. Exatamente. Ponderam mais a situação. Exatamente, exatamente. Pois abram o olho, viu, pessoal? Fiquem espertos aí. Aí eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, na advocacia. Sempre bom. O Estatuto da Advocacia ela prevê a sala especial para os advogados. Por quê? Para evitar perseguição.
A advocacia é uma classe que ela naturalmente ela é perseguida pela atuação dela, né? Por ser combativa, por estar apontando o dedo para as ilegalidades que o próprio poder público pratica, né? Então, nós sempre somos um foco possível de perseguição. E para evitar que isso aconteça, para não nos colocar em uma cela onde tem pessoas que queiram nos prejudicar também, porque naturalmente quando nós atuamos em uma causa, nós desagradamos a outra parte. Geralmente vai ter um lado vencedor, então vai ter um perdedor. Então existe uma série de situações em que o advogado ele se coloca que ele deve se preservar. E a série especial é para evitar esse tipo de perseguição. Mais algum ponto? Então, quer fazer as perguntinhas lá que o pessoal mandou? Pode ser. Quero ver. A primeira pergunta que fizeram pra gente antes da entrevista foi justamente já dentro desse campo, que é como que você, como advogado criminal, vê esses certos ataques que é feito na advocacia. Todo ataque, normalmente, a maior parte deles pelo menos, ela parte da ignorância. Né? Apenas ataca aquele que desconhece a verdadeira função da advocacia. Né? Quando na verdade o advogado ele deveria ser enaltecido por estar ali colocando a cara na tapa, defendendo as pessoas, não de uma acusação de um crime que ele cometeu, mas de injustiças que possam ser praticadas com aquele indivíduo, né? Velando para que a pena que seja imposta a ele, caso ele seja culpado, seja uma pena proporcional, uma pena justa, né? Diminuindo o peso da vontade de punir. Pois cometendo crime ou não, ele ainda é uma pessoa com direitos. Com direitos. Como a gente viu, tem muito erro procedimental, né? E como a gente viu, tem muitos erros ainda que acontecem dentro do... Exatamente. Tanto, se não fosse assim, pessoas não seriam absolvidas, né? Sentenças não seriam anuladas. Né? Imagina se não tivesse advogado. Tá? Tanto de gente que estaria preso injustamente. Eu tenho um cliente recentemente que eu consegui a absolvição dele, depois de 1 ano da sentença penal, de 1º grau, ele ficou preso durante 1 ano. Nossa. E foi declarada a inocência dele. O que vai reparar esse período que ele ficou na cadeia? Nada. Desgaste psicológico absurdo. Nada repara isso. 1 ano afastado da vida. Sociedade no geral, cara. Sem contar que isso é o que não dá pra esquecer, não dá pra ser reparado, como você falou, de forma alguma. Sem falar nos possíveis efeitos negativos que ele sofreu, transformação negativa que ele sofreu. Sim. Convivendo com pessoas que realmente eram voltadas para o crime. Ressocialização, que a gente também já falou aqui, é algo que não acontece no Brasil. Isso nós podemos falar assim, de forma escancarada e sem medo de estar falando uma besteira. Era o ideal, mas não ocorre. Não ocorre. Na maior parte das cadeias brasileiras não ocorre. O pessoal chama de escolas do crime, já ouviu esse termo? Escolas do crime. E hoje, com a massificação das organizações criminosas, o recrutamento está muito massivo. E hoje deveríamos pensar muito mais antes de deixar alguém preso. Às vezes pode ser pior. Realmente várias medidas e tudo, que são as PRDs, né? Tem as medidas despenalizadoras. Existem as medidas despenalizadoras que o legislador instalou, como a suspensão condicional do processo, que a pessoa faz um acordo e fica livre, transação penal, acordo de não persecução penal, relações premiadas. Justamente para evitar ao máximo que ela seja presa, até porque a superlotação também é um problema absurdo que a gente tem aqui. Em alguns crimes, realmente, eles não necessitam que a pessoa seja presa. Sim, existem outras formas de se punir, entendeu? Fala-se até de descriminalização de alguns crimes de ordem patrimonial, como do estelionato. Sim. O estelionato é um cara que enganou alguém, certo, para se beneficiar financeiramente. Será que a cadeia é a solução para ele? Talvez cadeia, mas não... Eu acho que só uma multa, coisa do tipo. É algo a se pensar. Olha, pode parecer um absurdo eu falar isso agora. Né? Algumas pessoas que são punitivistas podem dizer, não, o cara cometeu crime tem que ser preso. Mas, há alguns anos atrás, por exemplo, nós tínhamos a cadeia por dívida civil. Sim. A pessoa devia um dinheiro a alguém e ela ia presa.
Pouco tempo atrás. Ainda tem, né? Só que é só pra Só pra pessoa alimentícia. Só pessoa de E depois de um tempo a pessoa é solta também. Ela fica 3 meses. Pois Um é. pouquinho. E ela tem uma prisão especial também, ela não fica junto com os presos comuns. Né? Pois é. A prisão, ela não deve ser a última e a primeira alternativa. Eu sempre gosto de trazer isso, porque para mim o livro é muito bom, mas é do Beccaria lá, dos delitos e das penas, ele bate muito nessa tecla, que o importante é que a punição, certo? Ela acabe sendo inevitável. Ou seja, não importa, a punição vai ser extremamente severa, não é sobre isso. É sobre se ele cometeu o crime, ele sabe que ele vai ser punido. Ele não vai ter impunidade dele, que ocorre bastante. E também sobre o tempo dessa punição e ele ter cometido o crime não seja tão extenso, porque senão ele não vai conseguir ligar uma coisa a outra. Sim. Se isso ocorresse, já estava muito bom. Não ocorre. A certeza da punição ela inibe também. Sim, O problema é que no bastante. Brasil nós temos a incerteza. Uhum. Processos demorados, Sim. O caso de tribunal de júri demora 5 anos, né? Ou mais. Aí entra nesse ponto do Beccaria. Pois é, porque se ele olha e fala, olha, eu vou cometer o crime, mas talvez nem dê nada, aí acabou. Uhum. Aí acabou. Certeza realmente mata. Segunda pergunta. Era sobre o indúbio por réu. Como que você vê se realmente ocorre na prática? Olha, assim, A gente já está abordando um bocado Foi. aqui, né? sim, na prática hoje aqui, por exemplo, na minha área de atuação aqui em Parnaíba, eu acho muito difícil você falar em dúvida pro réu. Né? Parece que entra no ouvido e sai no outro. O que está em vigor hoje é o indúbio pró-societário. Isso, e na dúvida vai para a sociedade, ou seja, em dúvida condena. Mas o STJ recentemente questionou, não, como é que se diz? Criticou veementemente o dúbio pró-societário, que é um anteparo Sim, que é o oposto, né? que é o oposto do indúbio pro réu. E inclusive foi dito que não existe esse indúbio pró-societário. Não existe. Que existe um indúbio pro réu. Na Ele foi o dúvida. que se formou, né? Mas infelizmente é muito difícil se aplicar na prática. É difícil, tem que ser muito escancarado para poder se fazer valer desse princípio, quando na verdade o mínimo de dúvidas deve prevalecer no pro réu. O mínimo de dúvidas. Se tem alguma dúvida, tem que ser absolvido. Tem que ser absolvido. É o ônus da acusação, né? O ônus da acusação. E quando você vê a defesa se matando para poder provar que o cara é inocente e a acusação. Até porque depois que o nome do cara tá sujo pra você limpar depois. A pessoa sai do processo penal, por mais que seja absolvido, já com um desgaste. Sim, tem as sequelas. Tem as Eu acho que não tem como não ter. irreparáveis. E o Estado também já sedimentou o entendimento que não existe indenização para esses casos. Não é muito raro, muito especificamente. Você ser preso preventivamente, depois ser absolvido e solto, não tem uma reparação para isso. Você pergunta? Antes disso, dá só uma olhadinha no gosto, tá certo? Ai, ai. É uma água não, Davi? Nem puxando do corpo. Tá com 20% da bateria, mas... Tá com o tempo? Não, já deu 56 minutos. A gente... Falta algumas perguntas? Toma. Pronto, aí depois a gente vai só entrar no último tema e aí já finaliza. Tá gostando? Muito bom, nosso papo. O que foi? Queria poder dizer mais coisas, né? Mas Só... assim, a nossa área, eu falo nossa área, eu falo tudo, né? Sim, claro. Ela Tem muita coisa que dá pra é muito abordar. forte. Bem, vamos lá. Agora sim, vai dar A outra última pergunta. pergunta que vai fazer por causa do tempo, né? É referente à jurisprudência e doutrina dentro do processo. Qual você acha que é o ideal para a gente usar dentro do Olha, processo? é um tema polêmico. Eu nunca tinha, na verdade, pensado a respeito. Porque a doutrina ela é importantíssima para a criação do direito, né? E para a compreensão do direito propriamente dito. A jurisprudência ela é a pacificação do entendimento que um dia foi controvertido. Né? Quando chega no tribunal, nos tribunais, esse entendimento ele é repetido por várias vezes e consolidado. Que só se consolidou, só se desenvolveu um dia porque houve alguém que questionamento.
que questionou através de uma doutrina especializada, Uhum. né, bem fundamentada. Então, não tem como nós dissociarmos uma coisa da outra. Tem que ter a fundamentação da doutrina e da jurisprudência. A jurisprudência hoje, na verdade, ela deve ser seguida pelos tribunais de piso, né? Ela não é optativa. Tem um valor de lei, né? Ela tem valor de lei, né? Sim, os tribunais têm que seguir, em especial ao que vem do Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, né? Então, assim, não tenho como te dizer qual tem maior peso. Apesar de, quando você mostra uma jurisprudência do Supremo já pacificada e recente, e uma doutrina que às vezes diverge da jurisprudência, a jurisprudência ela vai ter maior peso porque é o que está sendo aplicado agora. Mas aí cabe você, enquanto advogado, saber trabalhar aquela doutrina para um dia poder, quem sabe, reformar aquele entendimento que hoje é pacífico. Porque quantos entendimentos jurisprudenciais, né, pacíficos não foram reformados? Foram reformados porque alguém utilizou a doutrina bem fundamentada para poder reformar aquilo. Então, elas são uma face da mesma moeda. Bem, a gente já falou muito de trabalho, muito de direito. E só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de saber, Enio, o que você faz saindo dessa área do direito? Tipo, o que você gosta de fazer? Tem algum hobby, alguma coisa? Cara, eu gostava muito de criar cavalos. Opa. Só que quando eu vim para a advocacia, o meu tempo começou a ficar muito limitado e eu não consegui mais vivenciar esse hobby, né? Eu tive que me desfazer dos meus animais e hoje eu praticamente me dedico exclusivamente para a advocacia e para a família. Eu gosto de ler, né? Porque é outra coisa que é muito importante, né? É uma coisa que está absolutamente associada ao nosso trabalho. A leitura, mas não do direito, né? Nós temos no geral, né? No geral. O que você curte ler? Eu gosto de ler filosofia. Gosto dessa área. E gosta mesmo, viu? Mas agora uma coisa, você criava cavalo só por criar ou você gostava de correr? Você gostava... Não, eu criava como criava um cachorro, né? Muitos deles eu nem montava. Era só porque eu gostava mesmo. Você gosta do animal e toda a criação. Bem interessante. A interação é mágico. A relação do cavalo com o ser humano. Mais diferente, né? É diferente porque, assim, um cachorro, por exemplo, qualquer cachorro chega e te cheira e brinca com você, né? Cavalo não. Cavalo você tem que ganhar confiança e existe ali uma conexão quando se estabelece. É muito legal. Eu achei massa. Interessante mesmo. Beleza, entendi. Bem, tem mais algum ponto para abordar, Davi? A gente deu um bom tempo de conversa, a gente conseguiu abordar muito tema. Então a gente acha que já vai finalizando aqui, mas antes, Enio, para quem está assistindo, você gostaria de dar uma palavrinha final, principalmente para quem está começando o curso de Direito, já está na metade por aí, alguma coisa que você gostaria de ter escutado? Primeiro, agradecer aos nossos amigos a oportunidade de estar aqui conversando, debatendo. Eu sei que às vezes uma única palavra que nós colocamos aqui pode servir para alguém para o resto da vida, como serviu para mim várias oportunidades que eu tive na minha trajetória, né? E se eu pudesse dar um conselho para vocês, enquanto estudantes de Direito, é que se aprofundem nas matérias propedêuticas, não se amarrem apenas nas matérias do Direito. Vão ler áreas totalmente diferentes, busquem novos conhecimentos, novas aptidões, porque na vida prática vocês irão encontrar desafios que o direito, né, que as leis, que a jurisprudência não vão te dar recursos para poder resolver. Então é preciso ter uma sensibilidade maior que só se adquire com a busca em fontes totalmente diferentes daquelas que nós estamos acostumados a vivenciar. Então é isso, chegamos hoje. A gente não falou no último? Falou. Ué, vai sair antes depois desse. Tá bom então. Então a gente vai falar no final, Certo? Bem, é sobre a camisa do podcast, né? Se você quiser adquirir essa camisa linda, fique sabendo que já está disponível. 2 modelos. Pois é, mas eu não gostei da camisa, não sei o que. Calma, que a gente vai fazer outras estampas, as estampas são legais, alguma vai chamar a sua atenção. Eu espero, pelo menos. Enfim, é isso. A gente vai botar na descrição para vocês poderem dar uma olhada. Bem,
Aproveitando, para finalizar aqui, a gente conversou hoje com o Henry Aragão, muito obrigado pela sua participação. E eu acho que é isso, né? Faz tanto tempo que eu não encerro que eu já acostumei. Era só isso que eu falar mais alguma coisa? Se inscrevam, Se inscrevam, compartilhem. deixem o like e comentem. Pronto, acabou aí. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Nos vemos no próximo podcast.